Nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, louvar o nome do nosso Deus e também ouvirmos a mensagem da nossa vida. E nesse instante nós vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre todos nós. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede. Ó Deus, te agradecemos pelas tuas misericórdias, pela tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai. Neste momento, ó Deus, queremos pedir que o Senhor abençoe todas as famílias, ó Pai, que estão ouvindo neste momento, que estão participando deste culto. Ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor, ó Deus, aceite os nossos louvores, a nossa adoração, e que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez nesta noite. Queremos ouvir a tua voz, pois te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino, cântico, o novo cântico, é o hino dos 292, a vinda do Senhor. Quem
Cristo um dia vai voltar e do céu vai me levar lá na glória vou morar com Jesus e com os anjos vou cantar as canções que eu cantar. As canções que eu cantar só dirão que o Salvador e um dia vai voltar no azul pra nos dar o céu de amor. Cristo, vou ver-te descendo cercado de nuvens, eu irei te encontrar. Cristo, vou ver-te descendo, cercado de nuvens, eu irei te encontrar. Nós louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor para juntos nós lermos a palavra de Deus e ouvirmos o que Deus tem a nos ensinar nesta noite. Nós vamos ler na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 1 até o versículo 11. Assim nos diz, 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, 1 a 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escapará. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Vós, porém, que sois do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor,
e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós, mais uma vez, ó Deus, diante da Tua palavra estamos e pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo, através do Teu Espírito Santo, fale, ó Deus, a cada um de nós. Ó Deus, pedimos a Tua bênção sobre todos os que estão nos ouvindo, ó Deus. Se há alguém enfermo, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa estender a Tua mão, ó Deus, e realizar o milagre da cura. Aqueles que estão internados, ó Deus, visite-os neste momento. Te louvamos, ó Deus, também pelo milagre da cura de milhares que já foram curados, ó Deus. Só que no Brasil, ó Deus, milhares e milhares já foram curados desta doença, desta enfermidade, ó Deus. Pedimos também por aqueles que estão ainda internados, que o Senhor possa curá-los. Pedimos que o Senhor conforte as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos e abençoe, ó Deus, o nosso Brasil, o nosso país e o mundo inteiro, ó Deus, e que em breve, ó Pai, possamos ver, ó Deus, de fato todo este problema, esta pandemia sendo, ó Deus, solucionada, sendo curada. Abençoe para que haja, ó Deus, a vacina o mais breve possível, pois te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Certa feita, Jesus estava conversando com os apóstolos do lado de fora da cidade de Jerusalém, e ele disse que o mundo inteiro ainda ouviria falar dele, da mensagem dele, das palavras dele. E os apóstolos, ouvindo aquilo, pensaram ou Jesus estava louco, ou estava mentindo, ou estava falando a verdade. E nós sabemos muito bem que esta mensagem chegou até nós. Os sermões de Jesus, os sermões das bem-aventuranças, os sermões também proféticos a respeito da sua vinda, nós sabemos que tudo isso é verdade. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo, falando também da vida de Jesus. E ele mostra algumas atitudes que nós devemos ter como cristãos para nos prepararmos para a vinda de Jesus. Sabemos sim que está próxima, por quê? Porque os sinais estão aí e estão evidentes. Primeiramente, a primeira atitude nossa tem que ser uma atitude de expectativa. O versículo 1 e 2 diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. O tempo da segunda vinda nós sabemos que é desconhecido pelo povo de Deus. Ninguém sabe o dia, mas o apóstolo Paulo, ele começa a ensinar aqui também a respeito do Cronos e do Kairos, que é o tempo de Deus, e o Cronos é o nosso tempo. Então existe esta diferença, mas nós sabemos que Deus é quem controla tudo.
O mesmo também Jesus diz que, olha, os tempos e as épocas que estão reservadas para aquele dia pertencem somente a Deus. Portanto, Deus conhece, e a igreja queria saber os detalhes, assim como nós hoje queremos saber os detalhes da vinda de Jesus. Como será a vinda de Jesus? Mas é preciso dizer que esse texto mostra algumas verdades, algumas lições, de que a segunda vinda de Jesus, ela será repentina. Isso no versículo 3 diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então Jesus, a sua vinda será repentina, ou seja, quando nós menos esperarmos, quando as pessoas não estiverem atentas, ela virá, a vinda do Senhor, o Senhor virá repentinamente. A segunda vinda, como até mesmo acabamos de cantar, será como um relâmpago. O relâmpago nós não temos como saber o momento exato que ele vai aparecer, mas ele vem, ele aparece. Também a vinda do Senhor será inesperada. O ladrão, ele vem quando ninguém está esperando, ele não marca o dia, ele não fala, olha, na noite tal, no dia tal eu vou aí na sua casa, ele não fala assim. Mas o ladrão aparece. Da mesma forma, e Jesus faz essa comparação no sentido de ser de fato inesperado, a vinda do Senhor também será assim. Também será desta forma. O slogan da sociedade do passado, e é a mesma do presente, ou seja, o pensamento é esse: tudo para o corpo e seus prazeres e nada para a alma. As pessoas não se preocupam com a vida espiritual, a maioria não se preocupa, a maioria não se importa com o que está acontecendo espiritualmente na sua vida. Por isso que a segunda vinda de Jesus, ela não será óbvia, ou seja, o discurso será o contrário. Às vezes a gente imagina, diante de um momento desse que nós estamos vivendo, desta pandemia, e que se Deus quiser vai passar logo, a gente acha que Jesus vem no meio de um turbilhão. Eu pergunto a você, quantos não já tiveram sonhos com a vinda de Jesus? E geralmente os sonhos sobre a vinda de Jesus é que está tudo arrasando, aí Jesus aparece. As coisas estão acontecendo, está um turbilhão, aí Jesus aparece. A gente pensa isso. Mas o texto está dizendo que não será assim. O texto está dizendo exatamente o contrário. Todos estarão pregando paz, segurança, tranquilidade. E aí todo mundo fica bem tranquilo, relaxado, e aí é o momento. Assim como estava acontecendo também no tempo de Noé. Da mesma forma, a história da rainha Maria de Orange, ela estava morrendo, e aquele que era o responsável pelo aconselhamento espiritual dela tentou prepará-la com uma leitura bíblica, e ela disse assim: eu não deixei este assunto para esta hora. Eu não deixei este assunto para esta hora. Ou seja, ele estava querendo falar de Jesus, ele estava querendo falar com ela a respeito dela acertar a vida dela com Deus, e ela disse: não, isso não é hora para isso não. Mas e que hora é? Qual é o momento de nós nos aproximarmos de Deus? Se não em todo momento, em todo instante. Por isso que a segunda vinda de Jesus, ela não é bem-vinda pelos ímpios. Os versículos 3 diz: as pessoas não querem nada com Deus. A maioria,
E aí o que acontece? Assim como o ladrão, ele não é bem-vindo na casa de ninguém, e não é para ser mesmo. Só que Jesus, para muitos, é tratado como alguém que atrapalha a vida, que atrapalha os prazeres. Jesus é alguém que atrapalha o modo onde ou como o mundo quer viver. Por isso que Gênesis, no capítulo 6, versículo 6, quando Deus olha para o mundo e vê toda a violência, toda a maldade, toda a impiedade, leia lá, Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz que e Deus se arrependeu de haver criado o homem. É claro que o sentido do arrependimento ali não é o mesmo sentido do nosso arrependimento quando a gente peca, porque Deus não peca, Deus não erra. Mas o sentido é a tristeza que Deus sentiu ao ver a criação dele, aquele ser que fora criado à imagem e semelhança de Deus, no que havia se transformado. Ou será que não está acontecendo a mesma coisa hoje? O que se tem feito a respeito do nome de Deus? Deus olha, Deus vê tudo isso, e há então um momento em que ele virá. Jesus virá e será definitivo. Paulo diz que houve uma mudança em nossa vida. Nós vivíamos nas trevas hoje e devemos falar de Jesus para aqueles que ainda continuam vivendo nas trevas. Por isso essa vigilância ela tem que ser constante. É uma atitude também de coragem. Nós temos que ter coragem para crermos nesta palavra, nesta profecia. Versículo 8 diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Mas por que Paulo fala aqui estas palavras? Porque ele está fazendo no versículo 8 um contraste com o versículo 7. Ele está dizendo que aqueles que agem, e que somos nós no versículo 8, agem completamente contrário daqueles, ou da forma como aqueles que vivem no versículo 7, e diz o seguinte: ora, versículo 7, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então está falando aqui de um viver nas trevas, de uma vida de pecado, vida esta que não condiz com o servo de Deus. Você imagina a cena, você imagina essa visão aqui de alguém que se diz, por exemplo, ser servo de Deus e andando completamente embriagado pela rua. Então não condiz com a vida de um cristão, não condiz com a vida de um servo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: quem vive desta maneira precisa mudar de vida, precisa se arrepender. Por isso que não há comunhão da luz com as trevas. Trevas sempre está ligado ao afastamento de Deus. Por isso devemos estar vigilantes sempre, vigiando, orando, preparando-nos para a vinda do Senhor. Há muitos que dizem assim: quanto pior, melhor, está mais perto para voltar. A gente não deve pensar assim: quanto pior, melhor. A gente não quer o pior, a gente não quer algo ruim, e a vinda do Senhor Jesus, ela não será ruim. Ela não será ruim para aqueles que estiverem preparados. Mas para aqueles que não estiverem preparados,
será o grande dia da ira de Deus. Será o grande dia do julgamento final. Então, por isso essa distinção, por isso é que a pergunta para você diante desse texto é: qual o seu sentimento em relação à segunda vinda de Jesus? Você, de fato, vê a segunda vinda de Jesus como algo maravilhoso ou como algo que você tem a temer ou ter medo? Aliás, eu faria uma outra pergunta ainda, até mesmo diante desse momento em que nós estamos vivenciando aí, um momento de pandemia. A minha pergunta é: você tem medo de morrer? Você já parou para pensar nisso? Você tem medo da morte? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento, mas também nós podemos partir a qualquer momento. E não é apenas um tipo de enfermidade ou um tipo de modo de que a pessoa parte daqui do mundo, não. A questão é se a pessoa está ou não preparada para encontrar-se com Deus. Por isso é uma atitude de confiança. Dos versículos 9 ao versículo 11 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Portanto, o que o apóstolo Paulo nos ensina é que esta atitude de confiança nos dá, ao mesmo tempo, tranquilidade. Tira de nós todo medo, tira de nós qualquer tipo de pavor ou pânico em relação ao que está acontecendo, ou mesmo em relação à própria vinda do Senhor Jesus. Por isso, essa bênção consiste em que nós estejamos o tempo todo em comunhão com Cristo. Verso 10: quer que morreu por nós Jesus, aqui, quer vigiemos, quer durmamos, ou seja, quer venhamos a partir deste mundo, vivamos em união com Ele. Se estamos aqui, se estamos vivos, é para estarmos em comunhão com Cristo. Se Deus nos chamar, é para Ele nos levar para estarmos em eterna comunhão e presença na presença dEle. Se Jesus voltar enquanto nós estivermos vivos, também é para nós estarmos preparados. Então a palavra é uma só: preparo. A palavra é vigilância, de nós vigiarmos o tempo todo, sabendo que a qualquer momento Jesus poderá voltar. Por quê? Por que Jesus poderá voltar a qualquer momento? Porque ele diz alguns sinais claros. Um é a respeito do aparecimento do anticristo. E o apóstolo Paulo diz que o espírito do anticristo já está em nosso meio, ou seja, as atitudes de anticristo, ou seja, contra Cristo, essas atitudes já estão aqui. Mas o anticristo vai se manifestar, e é um homem. Mas Jesus disse também que o último sinal será deste evangelho ser pregado em todas as nações. Eu lhe pergunto se na história da igreja que eu falo, a igreja do Senhor Jesus, espalhada no mundo todo, você já viu algum momento, algum tempo, vários e vários pastores no mundo todo pregando a palavra de Deus, como o nosso tempo?
alcançando milhares e milhões e bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Você já tinha visto um tempo como este? Portanto, não é que todas as pessoas ouvirão o Evangelho, não é isso. Está dizendo que todas as nações ouvirão, quando este Evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. Nós estamos neste momento trazendo a palavra de Deus, mas não temos ideia do alcance de quantas pessoas nesse instante estão ouvindo a palavra de Deus. Da mesma forma, neste exato momento, em outras cidades, outros pastores também estão pregando. Então, o alcance, aparentemente, aí a gente fica sentido, é claro, pelo fato do templo estar fechado. Os templos podem estar fechados, mas a palavra de Deus não está fechada. O Evangelho não está trancafiado em quatro paredes, não. O Evangelho está sendo pregado como nunca antes. Está sendo pregado hoje. Portanto, Jesus mesmo é quem está providenciando para que o Evangelho dele seja pregado, para que esta palavra seja pregada. Os anjos quiseram pregar, mas Jesus não permitiu. Os anjos quiseram prescrutar, ou seja, quiseram proclamar o Evangelho, mas foi deixado para que eu e você, para que nós anunciássemos esta palavra. Embora os pastores preguem, embora os pastores e os evangelistas e os missionários preguem no mundo todo, mas Jesus não disse que é um ato ou esta é uma obra exclusiva dos pastores ou dos missionários ou dos evangelistas, não. Mas é de todo o cristão, de todos os cristãos no mundo todo. E a minha pergunta a você é: se Jesus voltasse hoje, para onde você iria? Você tem certeza da sua salvação? E mais, você tem falado de Jesus para as pessoas que não conhecem ainda o Senhor? Você tem evangelizado? Então, quanto mais nós pregarmos, mais nós estaremos vendo a proximidade da vinda do Senhor Jesus. Que Ele, pois, assim nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez nesse instante. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo aplique-a aos nossos corações e que todos nós, ó Pai, possamos estar preparados para a segunda vinda de Jesus. Ó Deus, e neste momento pedimos por aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai, e que se porventura ainda não estão preparados, que ainda não estejam preparados, se não estiverem preparados, que o Senhor possa falar aos seus corações, ó Deus, neste momento, e que eles possam, ó Deus, acertar a vida deles diante do Senhor. Ó Deus, aqueles que estão afastados de Ti, aqueles que estão afastados do Senhor, afastados, ó Pai, do Teu aprisco, da Tua igreja, que eles possam voltar para o Senhor. Ó Deus, e aqueles também que ainda não tomaram esta decisão, aqueles que ainda não entregaram sua vida a Ti, ó Pai, que possam, ó Deus, tomar esta decisão hoje, pois amanhã pode ser tarde demais. Abençoa-nos, ó Pai, pois Te oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus.
Amém e amém. Nós louvamos a Deus mais uma vez por você participar conosco. Deus abençoe você, toda a sua família. E se Deus quiser, na sexta-feira, às 7h30 da noite, 19h30, horário de Brasília, estaremos de volta aqui para juntos lermos a palavra do Senhor, louvarmos a Deus e trazermos a mensagem de Deus para a sua vida. Deus abençoe grandemente e recebei a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo repouse sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.